muy relevante, lo cual me lleva a preguntarle a Leo Voigt, que es cientista social y miembro del Consejo Consultivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil, acerca de lo que Percy nos ha comentado. Leo, en tu visión, ¿cómo es que la corrupción llegó a enquistarse en nuestros países? ¿Estarías de acuerdo con lo que señalan muchos analistas de que la corrupción se ha intensificado en los últimos años en varios países de Iberoamérica? ¿Y qué puede hacer la sociedad civil para contrarrestar esta perversidad que Percy nos comentaba de cómo el poder económico, el malo, toma el poder político y causa una serie de males que tenemos en nuestras sociedades? Bom dia, graças à invitação, Armando, para estar nessa mesa. Eu vou falar portunhol, espero que claro para todos. Creio que eu gostaria de entender o fenômeno de los impeachment e de la corrupção. Todos os dias há novas notícias na prensa de descoberta de delações e de ex-mandatários no cárcel, sim, em várias nações. Bom, a mim me parece o seguinte, quero crer, nós somos nações democráticas muito novas, muito recentes, sim? Nós logramos construir em la região latino-americana, e isso não vale para a Espanha, para a região ibérica, nós logramos construir uma democracia formal respeitável, uma democracia política, e ela nos permite avançar no desejo de construir uma democracia econômica e social. Ou seja, nós estamos, a meu juízo, em pleno processo de transição da democracia formal consolidada para uma democracia de massas. Pero as nações com democracias jovens como nós, né, necessita para hacerlo esto, necessita cambiar as elites dirigentes. Al passado, haviam processos algo democráticos, pero eram processos que eram hegemonizados pelas elites econômicas ou oligárquicas, que às vezes eram as mesmas famílias, né? Com a democracia formal, nós conseguimos transitar das elites tradicionais para novas elites concorrentes ao poder. No caso brasileiro, isso foi muito claro, mas eu sei que não é exclusivo no caso do Brasil, em que os resistentes ao governo militar formaram novos grupos concorrentes ao poder. No exílio, a social-democracia, onde estava Fernando Henrique Cardoso, e dentro da nação, o sindicalismo, aonde estava Lula, uma social-democracia mais ao centro, outra, a social-democracia mais à esquerda. Com isto, abandonou-se todas as elites do passado, siquiera as elites de esquerda, o Partido Comunista era muito forte antes do golpe militar. Após a ditadura militar, não havia Partido Comunista quase em Brasil. E assim, as novas elites se propuseram a concorrer ao poder, concorreram e ambas ganharam o poder, uma por 2 mandatos e outra por 3. E se nós olharmos, isso acontece em outras nações da América Latina, onde há a ruptura dos novos dirigentes em relação ao passado recente. Em outras tantas, como no caso da Argentina, a Argentina continuava insistindo na estratégia do peronismo. Bom, queria ainda acrescentar que, além de democracias jovens em trânsito para uma democracia de massas, eu queria dizer que os grandes países da região, eles são países de baixa governabilidade. São países quase inadministráveis. O caso do Brasil, o Brasil é um país ingovernável. E essas novas elites são mais frágeis. E, portanto, o que é necessário fazer para, em ganhando o poder, conseguir exercê-lo? Seriam necessárias maiorias parlamentares que não logramos, que não alcançamos. Até porque não somos sociedades de um bipartidarismo como os Estados Unidos, são sociedades de multipartidarismo. E isso faz com que,
tendo o poder não se logra exercerlo de fato. O plano de governo não se torna execuível. Por isso surge, ainda mais do que no passado, a necessidade de que processos não formais, periféricos, oficiosos e legítimos ajudem a formar estas maiorias, ajude a dar algum grau de execuibilidade a governos que têm baixa possibilidade de governar. Me parece que aí a corrupção teve uma expansão. Portanto, não que a corrupção, Jorge, seja algo novo, algo recente, ao revés, e no caso do continente latino-americano, isso está na cultura política. Pero isso ganhou maior utilidade. Não foi apenas a privatização de recursos públicos para interesses privados. Vai além, é a privatização de recursos públicos para viabilizar meu projeto de governo, meu projeto de poder. E aí isso ganhou uma escala, uma dimensão, uma sistematização nunca antes vista. Há casos muito claros no Brasil de sistemática corrupção em que os indivíduos não enriqueceram, porque a plata da corrupção era para financiar os partidos e comprar apoios políticos ao interior do parlamento. O escândalo do mensalão é compra de voto para apoiar projetos numa maioria formada por valor pecuniário, já que não se formava por princípios políticos, e essa maioria deu governabilidade com grande sucesso, com grande impacto na sociedade para o governo de então, no caso do PT. E isso acontece em outras nações da América Latina, que apesar de haver corrupções nos governos, os governos ainda assim avançaram na agenda democrática, avançaram na agenda de direitos, avançaram o combate à exclusão e à pobreza. Isso aconteceu no Peru, isso aconteceu no México, isso aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil claramente, na Colômbia. Bom, então eu queria insistir aqui, a mensagem principal que nessa primeira ronda Jorge gostaria de deixar claro é o seguinte: na minha opinião, a corrupção, a compra de votos, não é um efeito perverso, não é uma desorganização do sistema, não é um mero descontrole, é uma prática sistemática, planejada, estruturada, oficiosa, imoral, porém sistêmica. No caso do Brasil, a corrupção foi estatizada. Se você examinar o mensalão e a Operação Lava Jato, a corrupção se deu sob o controle do partido. No interior do partido, nas mãos da nomenclatura do partido. Me permita, se é uma relação promíscua, ha dito los dirigentes partidários. Assim, se é para ser promíscua, sim, assim lo será, pero lo haremos em benefício de nosso projeto político. Nosso projeto. Então, a corrupção é algo sistêmico, estruturado, em que, claro, ao fim, Jorge, na periferia, há agentes privados apropriando recursos públicos para interesse personal. Sim, pero a máquina está montada para viabilizar muitos dos projetos dos partidos. Quedo aqui provocativamente para as próximas rondas. Sim. Gracias, Leo, por tu participación y por esta exposición descarnada de cómo se maneja la política.